Vi uma psicóloga formada em psicologia tomista, fui pesquisar, entendi que tem a ver com... Tem a outra caixinha que ela fala que tem a ver com religião, e ela pergunta se isso pode, então. Vamos lá, pessoal. A semântica, o erro semântico da coisa. Um psicólogo vir aqui, postar nos stories, num domingo, que tá indo na igreja com a família, é muito diferente do psicólogo levar para dentro do consultório, no caso dessa especialização, tá? Porque pode até ser reconhecida pelo MEC, se eu não me engano tem profissional que está dando aula e se dizendo especialista em psicologia tomista, mas o nosso conselho não reconhece isso como uma parte teórica da nossa profissão, tá? Se eu não estou falhando a memória, ela tem a ver com os pensamentos de São... eu sei que as pessoas acabam ficando pistola comigo, porque eu sempre bati nessa tecla da cientificidade, da importância da gente entender que somos profissionais da saúde, os psicólogos, tá? Eu dei uma pesquisadinha aqui e um dos pontos que colocam no que a psicologia tomista visa é esse ponto da moralidade, e que dentro da psicologia, eticamente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é baseada na filosofia, no central de São Tomé, se eu não me engano, São Tomé de Aquino, e fala um pouco dessa base da moralidade. A moralidade muitas vezes está relacionada o que a gente tem no senso comum com a religião, a religiosidade, moral, certo e errado perante a religião. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente expõe uma ideia que confunde. E assim, eu acho que às vezes tem um profissional que gosta de inventar moda, porque na descrição ali que eu deixei anteriormente, gente, a psicologia já faz isso por si só, por ser psicologia. Emoções, comportamento, o ser humano enquanto ser humano. E aí ficam enfeitando e criando coisas que mais confundem a população comum do que ajuda a aproximar da psicologia, do cuidado em saúde mental. Então vamos parar de ficar inventando moda, vamos estudar o básico em primeiro lugar. E assim, eu não tô criticando profissional nenhum diretamente, tá? Por favor. Mas eu fui olhar cursos que dão essa grade de psicologia tomista e especialização, e assim, gente, o que vale não é o MEC aceitar, tá? O conselho da profissão precisa aceitar. E assim, pessoal, a gente que fica batendo em certas teclas, né, dá como chata, mas o meu intuito aqui é informar as pessoas, justamente porque eu sei que tem familiares que me seguem aqui, que já tiveram pacientes atendidos por mim, pessoas curiosas que querem entender mais sobre... estão buscando talvez a terapia, porque ultimamente algumas pessoas vêm me procurado pelo Instagram para poder fazer terapia, mesmo eu não atendendo no momento. Então assim, para mim, pessoal, todos os professores que eu tive na universidade, eles têm minimamente o mestrado, eles têm anos de carreira, fizeram doutorado também. A gente precisa ter toda essa base de conhecimento. Eu não me sinto pronta para sair dando aula numa universidade. Aqui, por exemplo, na Europa, jamais me contratariam, só por eu ter experiência. Tá? Então não vamos pular a etapa, não, porque eu também quero muito ser professora, sempre quis, só que eu sempre quis fazer mestrado e doutorado porque gosto dessa parte acadêmica e sei que esse é meu caminho para ser valorizada enquanto professora. E aí a galera se forma em 3 anos, 6 anos, 10, mas não tem todo esse embasamento. Os meus professores, todos eles, independente da abordagem, tiveram pelo menos um mestrado, fizeram a formação, têm anos de experiência, e eu respeito esse currículo dos meus professores. Aí, pessoal, prestem bem atenção. Especialidade é o conselho daquela profissão que diz se aquilo é uma especialidade daquela área. É a mesma coisa falar da medicina alternativa. Não existe, não tem especialidade. O CRM não reconhece. Assim como o CRP não reconhece psicologia tomista como uma especialidade. Logo, a professora ou professor
Então, logo a professor que se intitula dessa especialidade, pessoal, é um curso livre, apenas, tá? Não quero comparar, porque filosofia para mim é muito importante, mas uma coisa é a gente usar a filosofia como o questionamento socrático, como uma base técnica, como uma forma de questionar e ajudar o paciente a pensar. Outra coisa é eu sair falando que eu sou especialista em questionamento socrático. Não é assim. O que é da psicologia está dentro do Conselho Federal de Psicologia. O que eles aceitam é a comportamental, a TCC, comportamental cognitivo, a psicanálise e a humanista. São as abordagens que dentro do conselho são aceitas, ok? Outras discussões a gente entra o que tem embasamento científico atual ou não, mas essas são as abordagens. E assim, 2 pessoas que eu vi aqui passar a palavra, tá tudo certo, tá? Mas eu lembrei, há um tempão atrás, uma pessoa veio me procurar, por exemplo, pro atendimento, dizendo que ela tinha um diagnóstico de bipolaridade e que o psicólogo dela em questão não atendia isso porque ele era da psicologia tomista. Aí eu fico assim, eu acho que eu apaguei a mensagem, obviamente que eu não ia expor, mas faz um tempo já e isso me marcou. Então não é de hoje. E o Brasil tem uma sina, um quê, eu não sei, de ficar inventando coisa dentro da psicologia e pondo palavras na boca da psicologia que não é a psicologia que fala. Então, prestem bem atenção e tomem cuidado, tá? Porque essas coisas, você, senso comum, pessoa que não é da área, você pode entrar no conselho lá no site do CRP e você... Porque assim, né? É que eu fico muito revoltada com essas coisas. E eu espero que eu não esteja falando sozinha aqui. Não precisa ser 1000 pessoas vendo aqui, mas que 3 pessoas entendam e passem isso e corrijam e fiquem alertas quando for procurar um profissional da psicologia ou quando vê alguém que você gosta muito procurando uma psicóloga, um psicólogo, tá? Tomem cuidado com essas terminologias, porque tem muita coisa na internet que não é a psicologia que fala. Não é a base científica da psicologia que fala. E a gente precisa tomar cuidado com essas premissas, que por mais que seja lindo a história do santo, por mais que a gente tenha referência filosófica, e acho que a gente tem que ler sim, para aprender para nós mesmos, quando a gente passa algo para um paciente, está diante de uma pessoa, a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter ciência, responsabilidade e usar aquilo que tem na profissão. E assim, a psicologia tomista, ela só passaria a ser uma abordagem ou algo ali que a gente consiga trabalhar se perante ela a gente tivesse estudos mesmo, gente, produção de artigo científico, grupo controle, tá? Randomizado, ou estudo longitudinal, quanto essa terapia e a forma como ela trabalha afeta e melhora a vida do paciente X, do grupo X. Tá? É assim que é feito ciência, bem resumidamente. É por isso que a gente considera a teoria cognitivo-comportamental a com maior embasamento científico, porque ela fez tudo isso, ela tem todos esses dados, ela estudou grupos de pacientes, inclusive comparado com medicação, tá? Então, a gente precisa ter isso para a gente colocar dentro do consultório diante das pessoas e dos pacientes que a gente atende. Aí vem a empatia também.